Bate-papo. 24, restando agora para as 9h20 graus e 7 décimos a temperatura. O nosso bate-papo de hoje aqui no Panorama. Nós vamos falar sobre a questão que envolve vacinação contra a Covid. Estamos recebendo o coordenador adjunto da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, o Ederson da Rocha, e também especialista em saúde, Jéssica Silveira. Ederson e Jéssica, muito bom dia. Obrigado por ter vindo ao programa. Tudo certo? Tudo certo. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Aline. Bom dia a toda essa equipe do Grupo Independente, que a gente já cumprimentou alguns ali fora. E é com grande alegria que a gente pode voltar aqui a esse microfone. Tudo bem, Jéssica? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom, a gente vai falar sobre a campanha de vacinação, mas antes eu preciso, e são números que hoje estão sendo apresentados, e até com base em dados do Ministério da Saúde, 100 milhões de brasileiros ainda precisam tomar a terceira dose da vacina contra a Covid. Ontem, nossa equipe de reportagens constatou que em Lajeado, especificamente, 27 mil pessoas estão com doses atrasadas ou não fizeram. Como a 16ª trabalha com essas estatísticas de números e que ainda tem pessoas que ou tomaram a primeira dose, não foram tomar a segunda, ou tomaram a segunda, não foram tomar a dose de reforço. Como vocês têm acompanhado essa questão? Ou aqui na nossa região até a situação é um pouco mais tranquila em termos de número, Ederson e Jéssica? Fabiano, eu acho que a gente trabalha muito em parceria com os municípios. Eu acho que a palavra básica aí é parceria com os municípios, porque não tem outra forma. Então, assim, o município tem o contato direto com as pessoas, e é muito dentro da conscientização. Então esse é o trabalho muito forte. Fiz questão de trazer a Jéssica junto, que a Jéssica faz esse trabalho de orientação e coordenação do processo de vacinação lá junto com a Thaís, junto com a Jacinta lá na coordenadoria, e a Jéssica faz esse contato direto com as secretarias municipais de saúde, e eu acho que a função principal da Jéssica, das equipes de saúde dos municípios, da nossa equipe de imunização e dos municípios, é trabalhar a parte da conscientização agora, nesse momento. Porque quem tinha que buscar a vacina veio. E agora tem essa parte que talvez entende que já está imunizado com 2 doses, outros que já estão imunizados com 1 dose só. E esse reforço, a gente precisa colocar na cabeça das pessoas que esse reforço tem que ser feito. Então, acho que é mais ou menos por aí, né, Jéssica? Sim, com certeza. A gente apoia muito os municípios, a gente, inclusive, está sempre em discussão sobre estratégias, fazer busca ativa dessas pessoas, inclusive nós. O Estado, ele dispõe de um arquivo com todos os nomes e telefones e endereço das pessoas que estão em atraso. Então, é um arquivo que os municípios nos solicitam, né? Claro, muitos já são organizados, já têm as próprias listas, né, os menores, mas municípios maiores têm um pouco mais de dificuldade de fazer essa busca ativa. E a gente dispõe desse arquivo, então os municípios têm trabalhado incessantemente em função dessa campanha, né? A gente já completou mais de 1 ano e os esforços são grandes. Inclusive, a gente teve uma alta no início de janeiro e agora teve uma baixa procura, inclusive a gente tem muita dificuldade com a vacina Pfizer, né? Porque a partir da entrega dela, do descongelamento, a gente só tem 30 dias para aplicar a Pfizer adulto. Então, é uma correria pra gente. Então, a gente está sempre, às vezes, tirando de um município que diz, não vou dar conta de aplicar, passando para outro que consegue, que chama os pacientes. Então, é sempre uma correria, mas, assim, um trabalho muito gratificante pra gente de saber que a gente está evoluindo nessa pandemia e chegando às pessoas. E é muito o que o Ederson falou, é muito de sensibilização das pessoas. A gente precisa sensibilizar. Os estudos mostram que após 4 meses da dose 2, a imunidade baixa, sim. Então, a gente precisa desse reforço e os números mostram, né? Agora, a gente teve um número elevadíssimo de casos no início desse ano. Então, a gente precisa que as pessoas procurem a vacinação, se sensibilizem da importância de fazer a terceira dose, fazer a segunda dose, né? Antes até de falar do cenário atual, que embora com um aumento expressivo de casos no começo do ano, o cenário de modo geral, por conta das hospitalizações,
é melhor. Antes mesmo de abordar essa pauta, eu acho muito curioso esse esquecimento dessa dose de reforço. É férias, é esquecimento, é acreditar que as 2 doses já tá ok, ou existe novamente um temor, porque uma frase muito popular que a gente ouve aqui, mas eram 2, agora tem a terceira, aí tem essa coisa de ter tomado uma dose de uma vacina e agora vai tomar de outra. Existe esse temor ou é realmente período de férias, a falta de ter colocado lá, porque quando a gente fez a segunda, não colocava na carteirinha a dose de reforço. Então, o pessoal está atrapalhado, o que está acontecendo? São todos esses fatores que tu citou, assim, a gente percebe que tem esquecimento, né? Tem uma questão de que, em função de os casos não estarem agravando tanto, a gente não vê as UTIs lotadas, como lá no ano passado, as pessoas vão relaxando, achando que não precisa, mas não adianta, o vírus ele vai mutando e os estudos mostram. Essa questão de, lá no início, essa campanha, ela muda, a todo tempo a gente tem novos estudos, tem muito recurso em pesquisa, como nunca se viu antes. Então, é o mundo inteiro pesquisando e toda hora o Ministério da Saúde ele trabalha muito em cima de dados epidemiológicos, de dados científicos. Então, por isso que toda hora a gente tem essas mudanças, mas mudanças em cima de base científica. É tudo comprovado com questão de eficácia e segurança, né? A gente até foi bom que tu citou essa questão de imunizantes diferentes, né? Se viu, os estudos mostraram que agora, no início, a gente tinha uma... Não foi determinado lá no início, porque os estudos eram com o esquema que a gente chama de homólogo, né? 2 vacinas iguais. Depois, os estudos mostraram que, inclusive, esquemas heterólogos, eles são mais eficazes. Então, a gente vai evoluindo muito, são muitas informações, muita gente estudando ao mesmo tempo, né? Foi bom que tu citou, porque a gente está tendo bastante dificuldade de adesão, inclusive, ao reforço da vacina Janssen. Né? Vários municípios citando que ligam, fazem busca ativa, vem, tua dose está aqui, teu reforço está aqui, inclusive municípios querendo já devolver as doses. A Janssen que é da dose única, que né? Era a dose única, a Janssen era aquela que era a dose única, e aí depois se mostrou que após um período, após 2 meses, diminuía a eficácia, então precisa fazer o reforço, né? E aí a gente está com bastante dificuldade, justamente porque... Assim, agradeço até o convite, porque eu acho que é sempre bom a informação de qualidade, que as pessoas tenham acesso. A gente vê por aí, infelizmente, muita informação equivocada, distorcida, né? Desinformação, então acho que esse é um momento bem importante, assim, para a gente poder sensibilizar a população para que procure suas doses. Não parece para vocês, né? Pelo menos eu tenho a impressão, e certamente alguns dos nossos ouvintes agora não fizeram a vacina ou estão com as suas doses atrasadas, né? E a gente respeita a opinião de cada um, enfim, não estamos aqui, ou estamos aqui apenas para dizer que a vacina tem se mostrado muito eficaz, respeitando a opinião de todos. Mas que ficou aquela sensação assim, ok, todo mundo esperando a chegada da vacina, né? Porque estava com medo. Aí chega, ok, faz a primeira dose. Aí, teve reação à vacina porque doeu o braço, porque deu febre, porque... Ok, vou fazer a segunda dose, mas a segunda dose também me deu reação. Não faço mais a terceira porque parece que ao fazer a vacina eu tô com a doença igual, né? Porque os sintomas são muito fortes. Ficou isso meio que essa mística que me parece que ficou, né? Em algumas pessoas dizendo assim, não vou fazer porque me dá reação. Eu fico com dor no braço, eu fico com febre, me dói o corpo. Mas, gente, se dá reação é instantâneo, no máximo um dia e depois passa, né? Exatamente. A eficácia da vacina é muito maior do que ter uma dor no braço ou uma febre instantânea ou uma dor de cabeça. Incomparável. E a questão e às vezes a gente até comenta, né? Se a pessoa com a vacina teve essa reação, que é uma imitação ali do vírus, não é o vírus mesmo, né? Tu imagina se a pessoa realmente contraísse a doença, né? Como seria? Então, é bem importante, eu acho. A reação, ela, assim, é esperado, a gente sabe que pode ter isso. Qualquer medicamento que a gente toma sempre pode ter eventos adversos, né? Então, esse não deveria ser um motivo, assim, para a gente não buscar a imunização, né? Tanto que neste sábado, então, nós temos o dia D, especialmente, então, das crianças. O que a gente pode contar? Eu acho que outra pauta aqui específica seria a vacinação das crianças. Não sei se já está superado esse temor dos pais em vacinar as crianças. Não. Então, antes de falar do dia D, eu achei nas férias tinha sido superado, mas não deu. Vamos falar sobre isso ainda. Existe um temor das famílias em vacinar as crianças? E se existe, qual é esse temor?
Não, infelizmente, a gente enxerga ainda em vários municípios, assim, reclamando da questão da baixa adesão. Eu acho que é uma insegurança, né? Justamente por aquilo que eu falei antes, né? Muita desinformação, né? Um medo, a gente sabe que criança são mais vulneráveis, tem toda a peculiaridade da infância. E aí tem esse temor de, aquilo que a gente fez na gente, mas agora no filho. Então, e eu sempre falo, assim, a minha geração agora, que está tendo filhos, foi uma geração que não presenciou as doenças, né? Nós fomos crianças que fomos vacinadas, os nossos pais. A minha mãe era uma que vivenciou a época que tinham as doenças, então não atrasava nem um dia uma vacina. E agora, infelizmente, a gente está vivenciando essa geração com um movimento anti-vacina, né? Com medo das vacinas, né? Porque não vivenciaram as doenças, né? A vacina contra a Covid foi feito muito rápido. Mas por que foi feito muito rápido? Porque teve inúmeros recursos, teve muito recurso. Era um mundo inteiro pesquisando ao mesmo tempo. E aí, por isso, ainda bem que a gente conseguiu essa solução rápida. Então, é insegurança mesmo. Eu acho que é insegurança. O que a gente vê? Que, os pais querem ver as primeiras crianças fazendo, ver se não vai dar reação, daí para eu vacinar meu filho. Mas, assim, como eu falei lá no início, o Ministério da Saúde, nenhuma decisão foi sem estudo, tudo tem base científica. Quando a gente começou a pensar a vacinação aqui no Brasil das crianças, já tinham sido aplicadas mais de 8 milhões de doses em crianças no mundo inteiro. Então, não é novo, né? E se comprovou que tem eficácia e que tem segurança. Então, a gente pede para que os pais olhem informações de qualidade, né? E fiquem seguros, porque sim, o que a gente tem percebido, tá? Nos chamou muito a atenção, a gente faz toda semana uma análise, a gente tem uma colega que faz o boletim, né, dos casos, e a gente percebeu que está aumentando o número de internações em crianças, né? Que a gente não via antes. Então, essas novas variantes, elas vão mudando, elas vão... E aí, infelizmente, agora a gente tem visto esse agravamento em crianças também. Então, mais do que nunca, é muito importante essa vacinação das crianças. Quero dar o relato, lá em casa tem o Lourenço, de 10 anos, que estava com um pouquinho de medo, né? Que é natural, as crianças, mas foi tranquilo, fez, teve, evidentemente, um pouco de dor no braço, né? Que é aquela sensação do braço pesado, mas que é natural de toda vacina que você faz, Com né? certeza. Então não é especificamente desta. A gente sabe, Ederson e Jéssica, que vocês têm incentivado e que os municípios têm a liberdade de criar mecanismos para essa vacinação chamado dia D, que é sábado, é isso, né? Eles são obrigados a fazer uma ação específica, digamos, é livre de cada cidade fazer. Como é que vai funcionar? Pois é, cada município tem a sua organização, e aí eu fico feliz de poder vir aqui e ficar em silêncio e deixar a Jéssica falar, porque eu acho que ela está totalmente envolvida nesse processo com os municípios, e ela tem propriedade para poder trazer essas respostas com um cunho até mais técnico, né, bastante... porque ela tem um estudo mais aprofundado sobre a situação. E sim, os municípios estão se organizando de forma individual, cada município tem a sua... o seu formato de trabalho, né? o seu modus operandi. Então, a gente, claro que acompanha, orienta, tira todas as dúvidas, mas respeita a forma com que eles estão se organizando. Então, alguns municípios fazem o trabalho em um local específico, outros fazem por agendamento, outros fazem por... Mas o que vale é que no sábado é um dia de intensificação. Isso não quer dizer que vai ser só sábado, isso quer dizer que sábado a gente está intensificando a campanha. E a gente vê muitos movimentos por parte das secretarias municipais para que sábado seja um dia de muita vacinação. Vai ter muita vacina no braço aqui na nossa região no sábado para essas crianças de 5 a 11 anos, né, Jéssica? Isso, exatamente. Eles têm autonomia mesmo para se organizar. Tem municípios, assim, que a adesão foi muito boa, né? A gente pode elogiar que conseguiram, e aí talvez nem seja necessário fazer o dia D, porque justamente é pela intensificação, pela baixa procura, né? Às vezes, o pai trabalha durante a semana, não consegue levar. Então, cada município está se organizando. A gente hoje vai fazer a entrega dessas doses para serem utilizadas, né? Alguns municípios ainda estão com estoque, né? A gente via lá no início da campanha que as doses duravam 1, 2 dias. Agora, com essa questão, assim, ainda da baixa adesão
da vacinação infantil, a gente vê que os municípios ainda têm um estoque, hoje vão retirar mais algumas doses. Alguns municípios já receberam 100% do seu quantitativo, né? Então, estão muito próximos de vacinar todas as crianças já com a dose 1. E é isso, assim, a gente espera que seja um dia bem importante, assim, para o avanço da campanha. E tudo bem o pai estar junto, e tudo bem o pai prestar atenção. Nós tivemos caso de vacinas, um caso específico no país, né, de uma vacina sendo aplicada de forma errada, e aquela manchete tomou conta dos noticiários, e tudo bem, a gente entende os pais terem esse temor. E tudo bem o pai perguntar, o pai olhar, o pai ficar atento. Talvez o sábado até proporcione isso com um pouquinho mais de tempo. Talvez os pais vão entender agora. Às vezes, quando a gente vai na sala de vacina, a gente tem uma sensação de pressa, né? Vão aplicar, a criança não vai chorar e tá tudo bem, e vida que segue. Mas também pode ser feito com calma, porque essa calma toda vai demorar um minuto e meio, né? Por mais lento que seja esse processo, é muito rápido. Os pais podem se sentir à vontade para perguntar também para aquele profissional da saúde, olhar, fazer a foto, né, Fabiano? Vi que o Fabiano fez, tá tudo certo. Eu Tudo acho que, certo. Jéssica, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, a questão dos 20 minutos, que ali é pós a aplicação da dose, são 20 minutos que tu fica ali, pela volta ali próximo, para que seja observado. Isso é fundamental e isso é um protocolo da maioria das vacinas, a Jéssica pode me ajudar, só que nesse momento em que o mundo inteiro estava se vacinando, as pessoas adultas acabaram sendo liberadas Até o desse drive-thru, protocolo. né? Fazia isso. Isso. Mas como são crianças, então tem esse período de 20 minutos que tem que aguardar. Isso é um protocolo de segurança. E eu acho que ele é importante, eu acho que é necessário. E aí tem uma questão de que os municípios estão organizados para isso. Então, assim, vão com calma, vão tranquilo, leva uma aguinha e já tenta explicar para o seu filho que a vacina ela é muito rápida, ela não dói, não tem problema nenhum, só que aí depois tem aquele 20 minutos que tu tem que ficar ali com a criança esperando para poder liberar tranquilamente. Até para tirar algumas dúvidas de ouvintes aqui, né, Jéssica e Ederson. Ouvinte, a minha dúvida, quanto à terceira dose, por que outro laboratório para a terceira dose? A pergunta da ouvinte Marilise. Tomou da AstraZeneca e depois Não do Coronavac. necessariamente será um outro laboratório, tá? Na verdade, no Brasil, preferencialmente a gente utiliza a vacina Pfizer, mas o reforço ele pode ser feito com AstraZeneca, com Janssen. O Rio Grande do Sul tem o informe técnico número 19 que permite também com a Coronavac. Então, não necessariamente que vai ser uma vacina diferente. Se a pessoa daqui a pouco fez 2 vacinas da Pfizer, a terceira vai ser da Pfizer também, né? Então, foi um protocolo com base nos estudos, né? Se viu que a terceira dose da Pfizer tem uma eficácia bem grande, né? As demais também, mas preferencialmente no Brasil, então, a gente vai usar a Pfizer, né? Atualmente, agora, nas 2 últimas semanas, a gente tem utilizado a AstraZeneca, que foi o que o Ministério disponibilizou. Então, não obrigatoriamente será uma vacina diferente. Não é protocolo ser uma vacina diferente. É que preferencialmente vai ser a Pfizer. Então, possivelmente, a pessoa vai chegar lá e vai ter a vacina Pfizer disponível. A Pfizer é sempre uma das que a gente, no protocolo de primeiro que vence, primeiro que sai. Então, é a que primeiro os municípios utilizam justamente por causa dessa questão crítica dos 30 dias após o descongelamento, né? Que a gente tem que utilizar, só tem aquele prazo ali, né? Então, o ouvinte, desculpa, Fabiano, te interromper, mas só para ficar claro, independente da vacina que eu fiz, a primeira e a segunda dose, é independente também a que eu vou receber de dose de reforço. Exatamente. Não importa. Exatamente, né? não importa. Eu posso perguntar, posso questionar, mas é indiferente. É indiferente. É o que o município vai ter disponível naquele momento ali, tá? E os vários esquemas já foram estudados, a gente já viu a eficácia, né? Em esquemas heterólogos. Ouvinte Lorena, do Universitário, né? Por que a Prefeitura não continua informando quantas pessoas têm contaminado? Só para dizer para a dona Lorena que, sempre que possível, a Rádio Independente tem noticiado, né? Tantos casos registrados ontem, tantos casos na região, a gente tem informado isso, né? 16ª, e a própria Secretaria Estadual da Saúde disponibiliza isso no site, porque ela entende que isso também serve de alerta, ela diz que fez a dose de reforço e que se tiver uma 4ª dose ela vai fazer também. Isso aí, dona Lorena, tem que ficar atenta, mas vale a tua sugestão aqui. O ouvinte perguntando qual o horário que vai hoje a vacina para adultos. Especificamente Lajeado, a gente sabe que tem sido no CAPS adulto até às 3 da tarde, é o Fernando que pergunta, inclusive no horário do meio-dia, viu, Fernando?
Mas se tiver algum horário alterado aqui, a gente vai pesquisar daqui a pouco. A gente informa, mas a princípio, todos os dias, entre 8 e 3 da tarde, CAPS adulto, é possível fazer a vacinação. E mais uma pergunta aqui de ouvinte que me parece bem prudente. O ouvinte diz o seguinte, ó, tem um parente, né, e a gente não vai identificar, e também não sabe qual é o parente desse ouvinte, que não tomou nenhuma dose. E ele está com vergonha de tomar agora a vacina. Não vou dizer para aqui, não, mas tá aqui os profissionais para falar, mas não tem que ter vergonha nenhuma. Vai lá e diz, ó, não vacinei ainda, mas estou aqui agora, eu quero fazer. E temos muitos casos, E assim. tudo bem. E tudo bem, tudo ótimo. A gente vai ficar muito feliz de receber essa pessoa e que agora ele tomou essa iniciativa, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde, Doses temos, né? Doses temos. Felizmente, né? No início a gente sabe o quanto foi difícil, né? As pessoas, filas enormes, todo mundo querendo. Agora a gente tem dose, então é só buscar que ele vai conseguir a vacinação dele. Aí que tá a questão. A gente lutou tanto para ter a vacina, se esperou tanto, claro que se esperou, foi tão rápido que a vacina chegou, mas se esperou tantas vidas se perderam que talvez a vacina tivesse salvo. E aí, chegar no momento de que agora a gente tem vacina e a gente correu o risco de que essas vacinas expirem o prazo, eu acho que não é justo com quem esperou tanto e com as vidas que se perdeu, né? Só fui consultar aqui, Aline, enquanto a gente falava no Conect SUS, eu fiz as 2 AstraZeneca, né, primeira e segunda dose, e a minha dose de reforço foi da Pfizer. Então, a gente não tem problema. Não tem problema. O que estava disponível no dia lá do reforço, a gente foi lá, tomou e está tudo tranquilo. Um excelente né? esquema. Aliás, fica essa recomendação, né, para não precisar ficar andando com a carteirinha de papel. Conect SUS, né, baixar na internet lá, no celular. Tá aqui, ó, tô com o celular aberto aqui, as 2 doses do reforço. Tomei a primeira dose dia 17 de julho, a segunda dia 5 de maio. Não, é ao contrário. Primeira em maio, segunda em julho e a dose de reforço agora em dezembro. Tudo certo, a gente fica aí, né, bem tranquilo em relação a essa questão. Esse certificado ele é bem legal, porque inclusive para viagens, né? Se tu já está com o esquema completo, ele emite em espanhol e inglês. Então, é o que pode utilizar então nos aeroportos, né? Para entrar nos demais países que aceitam o nosso esquema vacinal. Então, mais uma pergunta aqui de ouvinte, né? A gente vai falando e vai chegando pergunta. O ouvinte disse que pegou Covid e quanto tempo é para tomar a terceira dose? Qual é o prazo? 30 dias do início dos sintomas. Ele tem que ver qual foi o primeiro dia que ele teve sintomas, ele vai contar 30 dias e aí ele vai poder. Se ele foi uma pessoa assintomática, aí ele vai contar do dia do teste positivo dele, né? Como a gente não tem daí como saber o início dos sintomas, né? Foi assintomático. Aí são 30 dias do teste positivo ou 30 dias do início dos sintomas. Essa regra vale para as crianças? Vale para as crianças também. Pensando que agora no sábado alguma família tenha passado pelo diagnóstico coletivo, que a gente soube, né? Várias famílias testou todo mundo, é 30 dias também para as crianças. Isso, mas 30 dias. Se tomou, porque a gente sabe que muita gente é assintomática, né? Não sabe que tinha. Se tomou, não tem problema? Não tem problema, não. Inclusive, na verdade, assim, não é... O que o Plano Nacional traz? Não é que a pessoa vai agravar a doença por ter se vacinado. É pra gente não confundir os sintomas. De achar que está com Covid, é reação da vacina. Então, é muito mais para a questão da gente poder separar bem. Aí, até 15 dias, às vezes, pode acontecer um agravamento da doença. Então, o melhor é aguardar os 30 dias, no sentido de não confundir um efeito da vacina com o efeito da própria doença. Mas não que vai ter um agravamento porque está tomando a sua vacina. Só para reforçar aqui, Lajeado, que os ouvintes têm perguntado. Então, a vacinação contra a Covid está sendo ampliada para criança a partir de 6 anos em Lajeado, né? Isso já ao longo da última semana. Tem um calendário diferente de vacinação. Já teve no sábado, inclusive, vacinação especial aqui, em termos de funcionamento, né? Deixa eu ver aqui. O que mais temos de informação da Prefeitura de Lajeado? Eu não tenho aqui atualizado ainda como vai ser no sábado, mas a gente vai informar. Mas tem um horário ampliado agora também para os adultos, né? E o ouvinte nos informa, também aqui no município de Lajeado. E cada um pode se informar aí na sua cidade, né? A gente tem uma audiência regional, cada um se informa aí na sua cidade como é o esquema de vacinação e como vai ser o dia D no sábado.
Ederson da Rocha, coordenador adjunto da 16ª, e também a Jéssica Silveira, especialista em saúde. Muito obrigado pela presença de vocês. É sempre importante esclarecermos a nossa audiência a respeito deste assunto tão importante também. Nós que agradecemos o convite e a gente está sempre à disposição, porque eu acho que informação ela tem que sempre ser dada e reforçada. Porque a gente sabe que o ouvinte ele é itinerante, né? Ele pode estar aqui nos ouvindo, como daqui a 1 minuto, daqui a alguns segundos, ele ligar o rádio. Então, é muito importante que essas informações elas se reforcem, se repitam, assim como a vacina tem que ser. São 3 doses, tem que fazer as 3 doses. O esquema vacinal é esse, tem que ser feito para a gente ficar totalmente imunizado e a gente poder voltar a ter aquela vida que a gente sempre teve, de poder trabalhar de normal, a gente sabe o incômodo que é a máscara, a máscara ela vai ficar opcional para a gente daqui para frente, mas eu acho que tudo está servindo como um grande aprendizado e se a ciência identificou que tem que ser assim, a gente tem que cumprir para poder dar certo. Eu quero agradecer muito a oportunidade e dizer que tanto nós da coordenação quanto os técnicos, e fiz questão de trazer a Jéssica hoje, porque estão fazendo um trabalho de grande dedicação, quanto não só na questão da vacinação, mas também de enfrentamento à Covid-19, que foi o nosso COI da 16ª, o COI regional, que a gente está ainda atuando.